Oi, professora. Eu vim aqui fazer o vídeo sobre a explicação das publicações no Instagram, né? Eu fiquei aqui no Instagram da nutrição relacionada à estética, né? Visão corporal, essas coisas. E eu fiz duas publicações. O meu Instagram era do Health Body Nutri. E o grupo era com a Ana Carolina, a Gabi, a Larissa. E, enfim, a gente separou as publicações lá e é um assunto difícil de falar, porque quando a gente vai pesquisar, um exemplo, nutrição comportamental no Google, nutrição comportamental não, nutrição relacionada à estética, beleza corporal, imagem, são poucos os assuntos que aparecem lá no Google Acadêmico. Então, assim, a gente tem que peneirar bastante. E aí, um dos assuntos que eu falei foi em relação aos fisiculturistas. Eu fiz a publicação em relação aos fisiculturistas e assim, lá eles falavam que é difícil a questão de fisiculturistas porque é uma prática muito feita no Brasil e no mundo e são poucas pessoas que têm um acompanho nutricional de um nutricionista, de um profissional e assim, é uma coisa que devia ser mais acompanhada, né? O difícil é que muitas pessoas não têm o dinheiro para acompanhar, não acham que é uma coisa. Só que assim, eles têm que entender que cada organismo é um organismo e cada pessoa trabalha de um jeito diferente com o corpo dela. Não é porque pra mim uma dieta funciona, tal remédio que eu tomo funciona que pra outra pessoa vai funcionar. Então assim, você tem que trabalhar com um grupo médico, você tem que ter todo esse acompanhamento. E lá nessa publicação eu falava isso basicamente, de esclarecer essas dúvidas assim do pessoal. Que eu pelo menos conheço muita gente que malha, que toma uns remédios, que toma umas coisas e assim, não tem esse acompanhamento. Que vai só pelo boca a boca, de fulano me falou tal coisa, então beleza, eu vou seguir. Então tipo, é difícil. Mas basicamente o que eu falei na publicação era isso. Aí deixa eu ler aqui só a, o nome do. Nome não, as pessoas do artigo. Eu peguei do Lucas Borba e da Fernanda Donner, o artigo, que é da Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. E lá eu fiz um texto no Instagram baseado nesse artigo. E aí a outra publicação, ele teve 21 curtidas, se eu não me engano, e 2 compartilhamentos. Aí o outro é o do colágeno, que ele é basicamente falando sobre o envelhecimento precoce, né? Mas assim, eu quis focar mais na importância do colágeno, que estão fazendo remédios com suplementos com peptídeos de colágeno e assim, eu quis focar nisso, né? Que tipo, o envelhecimento precoce era uma coisa que já tinha sido falado, mas aí eu quis falar sobre a importância do colágeno mesmo, da gente achar ele em tais alimentos, de tipo carne, ovo, peixe. E aí esse é da Flávia Alvim Santana, da revista Surgical Cosmetic Dermatology. Aí lá eu falei sobre isso, tipo, basicamente eu falei sobre a importância do colágeno e para ele ajudar nessas coisas da pele, né? Do envelhecimento. E aí eu comentei sobre esse suplemento que está sendo feito, suplemento nutricional, com os peptídeos de colágeno. Que o estudo em si, o artigo em si era mais focado nisso. Aí lá na publicação eu mexi umas pecinhas para ficar falando mais do colágeno mesmo e relacionar com o envelhecimento corporal. Aí basicamente é isso, professora. Esse eu acho que teve menos curtidas, teve 16, 15, coisa assim. E 2 compartilhamentos também. Mas acho que foi porque foi um dos últimos também a ser postado. Então acho que por isso não deve não ter tido tanto assim também. Mas esse do fisiculturista foi o que eu me orgulhei bastante de ter feito. Olhando, eu aprendi bastante sobre muitas coisas. E tem amigos meus que querem seguir esse caminho. E nutrição esportiva não é uma coisa que eu venho pensando, mas quando você vai estudando é uma coisa que já tá mais fresca na minha memória, que tipo, é uma coisa que eu tô começando a gostar de verdade. E eu queria agradecer a senhora também pela oportunidade de deixar eu fazer isso e pela matéria. Sinceramente, a matéria da senhora é uma coisa que me ajudou bastante a entender muitas coisas. A minha irmã é nutricionista, a minha tia tá no 4º semestre, trancou agora.
E assim, pra ela, um exemplo, eu tive uma conversa com ela que a sua matéria me ajudou bastante. De que assim, que eu ajudei ela, na verdade. Ela se sente muito atrasada em questão de idade, de que, um exemplo, se eu chegasse numa entrevista de emprego, eu e ela, eu com o mesmo currículo parecido assim com o dela, notas, essas coisas, e aí o cara que vai contratar a gente olhasse pra mim e pra ela, vesse nossa idade, eu teria uma vantagem. E assim, aí eu falei coisas sobre que eu tive na sua aula pra ela, falei, cara, não é bem assim. E enfim, a minha irmã é muito meu exemplo. Eu quero muito seguir nessa área de nutrição e a sua matéria realmente me ajudou bastante, porque me fez entender muitas coisas. Eu acho que me deu um norte para seguir. Eu acho que eu sou bom com tais coisas que foram faladas. Acho que sou bom com tais coisas que foram faladas na sua matéria. E aí já me leva um pouco mais pro pezinho da clínica, da área de produção ali, trabalhar com pessoas. É isso, queria agradecer mesmo, professor. Obrigado aí pela chance e muito obrigado pelas ótimas aulas que a senhora ofertou pra gente. Viu? Tchau, tchau, professor.